Marcos, capítulo 1, versículo 16. Caminhando ao lado do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segui-me, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Passando um pouco adiante, viu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que estavam na sua barca consertando as redes. Logo os chamou, e eles, sendo deixado na barca Zebedeu, seu pai, com os empregados, foram após Jesus. Tome teu assento. Quero vos falar essa noite sobre seguir a Jesus. E nós temos diante de um texto que mostra a decisão de algumas pessoas sobre seguir a Jesus. E quando nós, amados, nos propomos a seguirmos uma filosofia, uma ideologia, o pensamento de uma empresa, quando nós decidimos a seguirmos juntos no enlace matrimonial, fazendo um juramento diante de Deus até que a morte nos separe, em todas essas coisas, meus queridos, há uma implicância, algumas implicâncias muito profundas. Tudo aquilo que você se propor a seguir, a tomar uma decisão com relação a uma pessoa, alguma coisa, algum empreendimento, você sempre vai ter alguns desafios a serem enfrentados. Você vai ter algum tipo de rompimento, você vai ter que mudar algum tipo de pensamento, você vai ter que rever algumas coisas que você recebeu em termos de educação, em termos de conhecimento, de entendimento. Você vai ter que rever algumas coisas com relação à leitura da vida ou uma visão da vida. Quando, por exemplo, você que não é casado resolve casar, ou que você já é casado e você já casou um dia. No momento em que você casa, há um rompimento. Há um rompimento com a família que fica. Há um rompimento com o tipo de cultura que você tinha. E você começa a ser inserido em outro tipo de vida, de costume, de hábito, por mais que algumas coisas possam ficar. Mas em algumas coisas você vai ter que rever muita coisa. Quando você sai de uma empresa e entra em outra empresa, você vai ter que incorporar a filosofia dessa nova empresa. Por mais que você traga consigo as tuas experiências, a tua visão de mercado, de trabalho, por mais que você traga consigo uma série de coisas, mas existem algumas coisas que você vai romper. Existem algumas coisas que você vai ter que pensar se realmente eram assim ou podem ser seguidas da mesma forma como você seguia antes. E quando nós passamos, amados, a seguir a Cristo, há também rompimentos, há também, meus queridos irmãos, muitas coisas que nós temos que pensar e reanalisar elas à medida em que nós caminhamos. Quando nós passamos a seguir a Cristo, meus queridos, há muitas coisas, há muitos espinhos e abrolhos que vão ser arrancados de nós, que vão ser tirados de nós e muitas vezes de uma forma brusca. Quando nós passamos a seguir a Cristo, Paulo disse que nós começamos a carregar, ou nós começamos a andar, e nesse andar nós vamos completando os sofrimentos de Cristo Jesus. Como que se tudo aquilo que Cristo passou, amados, começa a fazer parte da nossa vida, do nosso modo de viver, da nossa existência. Quando nós passamos a seguir a Cristo,
alguns projetos nossos têm que serem abandonados. Alguns propósitos têm que serem revistos. O nosso tipo de visão tem que se tornar, amados irmãos, uma visão que tenha como ótica o Evangelho de Cristo, os princípios de Cristo Jesus. E nós tiramos aqui desse texto algumas coisas. Eu queria falar pelo menos 4, se o tempo nos permitir, que implicam, meus irmãos, na nossa vida de forma muito profunda quando nós vamos seguir a Cristo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, meus queridos irmãos, é que seguir a Cristo implica numa decisão sem precedentes na vida. Esses homens, amados, Simão, André, Tiago, João, eles estavam vivendo as suas vidas da forma como sempre viveram. Eles levantaram naquele dia, após uma noite de sono, ou talvez uma noite no mar pescando, pois eles eram profissionais da pesca, e eles seguiam as suas vidas de uma forma tanto quanto vinham seguindo até aquele dia. Mas daí nesse dia, meus amados, passa Jesus por eles e diz para eles que eles viessem a seguir a Cristo. Esse chamado de Cristo, meus irmãos, eles nunca tinham tomado uma decisão como esta na vida deles antes. Porque quando nós decidimos a seguirmos a Cristo, ou quando Cristo decide nos chamar para seguir a Ele, porque o homem natural não tem condições de por si só seguir a Cristo. Então, quando Cristo nos chama para seguirmos a Ele, amados, e nós começamos a seguir a Cristo, nós vamos ver que nós tomamos uma decisão que nós nunca havíamos tomado antes. Talvez você diga, mas todos nós aqui estamos seguindo a Cristo. Eu tenho tantos anos de crente, eu já me batizei há 2, 3 anos atrás, eu já me decidi por Cristo faz um bom tempo e assim por diante. Mas talvez nenhum de nós tenha parado, queridos irmãos, para pensarmos nas implicâncias que ocorrem em nossa vida quando nós vamos seguir a Cristo Jesus. Eles tomaram uma decisão, queridos irmãos, ímpar em suas vidas. Vejam o que diz o texto, caminhando Jesus. Jesus ia caminhando, Jesus não parou, Jesus não conversou com eles, Jesus não chamou a eles e disse para eles, olha, é o seguinte, eu vou detalhar um plano que eu tenho, que eu recebi do meu pai, e eu preciso pelo menos de 12 pessoas para mim começar esse plano. Jesus não fez isso. Jesus ia caminhando e disse, segue-me. Ele ia caminhando e disse, ele ia passando e convidou eles e chamou eles e eles foram após a Cristo Jesus. Quando nós tomamos uma decisão de seguirmos a Cristo, meus queridos irmãos, essa decisão ela é ativa. Ela começa ativa por quê? Porque ela começa uma decisão, meus queridos irmãos, que nós vamos indo atrás de alguém que está caminhando. Jesus nunca vai parar. Jesus nunca vai, meus queridos irmãos, dizer para você que chegou o tempo de parar. Que chegou o tempo de você pendurar as redes, de você voltar às tuas antigas raízes, de você voltar ao teu passado, não. Diz que Jesus ia caminhando e eles o seguiram. Então, quando nós decidimos a seguir a Cristo, meus queridos irmãos, nós vamos entrar numa dinâmica de vida totalmente diferente daquilo que tínhamos até o momento. Talvez eles nunca tinham pensado em parar de pescar. Ou talvez eles dissessem um dia, quando nós tivermos um bom dinheiro no Banco do Brasil, Pedro, Tiago, João, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de pescar. Eu vou viver a minha vida. É coisa que muitos de nós dizem. Quando eu tiver um bom dinheiro, eu vou parar de pescar, eu vou parar de fazer isso. Essa minha profissão é muito cansativa, essa minha vida é muito agitada,
esse meu trabalho é muito estressante e eu vou resolver parar. Com Jesus nós não podemos dizer isso. Porque você passa a viver uma dinâmica segundo a visão de Cristo. E veja que Jesus veio com uma filosofia do Pai, se é que eu posso dizer assim. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós podemos dizer assim: o meu Pai trabalha até agora, o meu mestre, ele não deixou de trabalhar depois da ressurreição e eu sigo trabalhando também. Então a decisão que nós tomamos, ela é sem precedentes. A vida, meus queridos irmãos, no seu aspecto social, afetivo, profissional, político, seja no que for, ele passa, meus queridos irmãos, por um corte radical. Ele passa, meus queridos irmãos, por algo que nós nunca passamos da vida. Eu não sei o que você faria com isso que eu estou falando nesse primeiro tópico, que seguir a Cristo é uma decisão sem precedentes da vida. Talvez você precise tomar uma nova decisão com relação à tua vida com Deus. Talvez você precise dizer: mas meu Senhor, eu estou precisando de uma nova dinâmica na minha vida. Eu estou precisando, querido Senhor, de um reavivamento na minha vida. Eu estou precisando, meu querido Senhor, como Deus disse à igreja de Éfeso, que você volte ao primeiro amor. Porque a decisão que eu tomei contigo, meu Cristo, há 10, 15, 2, 3, 20 anos atrás, parece que ela esfriou. Parece que ela arrefeceu-se com o passar dos anos. Parece que eu comecei a me acostumar com a vida cristã, eu comecei a me acostumar com o passar dos dias, é tantos cultos, é tantas atividades, e eu comecei a me acostumar. Mas eu te convido nessa noite, retome a tua decisão com Cristo. Retome o teu propósito com Deus. Porque aquilo que nós tomamos de decisão com relação a Deus, amados, ele é dinâmico sempre. Ele sempre será dinâmico. Quer dizer, você segue caminhando para frente. Você segue caminhando, meus queridos irmãos, e seguindo os passos daquele que um dia você decidiu a seguir os passos dele. Então, o primeiro ponto é que seguir a Cristo implica numa decisão sem precedentes da vida. Talvez essa noite você precise tomar essa decisão. Ou talvez nessa noite você precise reavivar essa decisão na tua vida. Eu me criei no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um lugar muito frio. No inverno é muito frio. Tinha invernos que nós passávamos o dia inteiro com fogão a lenha, com fogo na cambuca, como diz o gaúcho. E aquele fogo, ele passava o dia inteiro para esquentar a casa, para nos aquecer e assim por diante. À noite nós fechávamos o fogão e ficavam lá. À noite, durante a noite formavam-se as cinzas sobre as brasas. Formava-se todas aquelas cinzas. O que se fazia de manhã? Se sopravam as cinzas e começavam a se reavivar as brasas que estavam por baixo. Muitas vezes nós precisamos disso. A nossa vida vai tomando, queridos irmãos, alguns hábitos, alguns costumes, algumas coisas em que vão se acumulando cinzas sobre nós. E é preciso que muitas vezes essas cinzas sejam sopradas para que a brasa que está por baixo, ela comece a arder novamente. Ela comece, queridos irmãos, a produzir fogo em nosso pensamento, fogo em nossa alma, fogo em nosso coração com relação a quê? Com relação às coisas espirituais. Por quê? Porque seguir a Cristo, meus queridos irmãos, ele é dinâmico. Jesus não nos chamou para seguirmos e estarmos na inércia. O ato de seguir a Cristo é tão sério, meus irmãos. Ele é tão sério que Jesus disse: ninguém
que antes de sair algum empreendimento, ele não vai fazer os cálculos para ver se ele pode seguir o seu empreendimento. Quer dizer, se decidimos a Cristo, você tem que estar apto, ou você tem que estar preparado, porque virão desafios muito grandes com relação a seguir a Cristo. E aí eu entro no segundo ponto, meus irmãos, que seria que seguir a Cristo implica numa decisão imediata e que provoca rompimentos em nossa vida. Quando nós decidimos, amados, a fazer como fizeram estes homens, a seguirmos a Cristo Jesus, há rompimentos muito sérios em nossa vida. Há rompimentos muito grandes. Talvez há rompimentos que possam nos sangrar. Talvez haja rompimento, meus queridos irmãos, que poderão nos ferir profundamente. Porque teremos que romper, queridos irmãos, muitas vezes com a família. Teremos que romper, queridos irmãos, com aqueles amigos que nos levavam, que nós levávamos a vida com eles. Teremos que romper com pensamentos que nós achávamos que estavam corretíssimos. Modo de vida, visão de mundo, visão sobre Deus, realidade sobre o pecado. Quer dizer, há rompimentos, queridos irmãos, que poderão nos ferir profundamente. Mas isso é um preço daqueles que decidem a seguir a Cristo. E diz-nos o texto que no mesmo instante deixaram, ou tendo deixado, eles foram. No Rio Grande do Sul tem um ditado que diz que o cavalo encilhado ele passa uma única vez. Ou você monta nele ou você perde a vez. Quando esses homens estavam pescando e Jesus passou por eles e convida eles para segui-lo, diz o texto que no mesmo instante eles deixaram tudo. Eles deixaram redes, eles deixaram pai, eles deixaram empregados, eles deixaram os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, eles deixaram tudo no barco. Eu não estou dizendo nessa noite que para você seguir a Cristo, você tem que abandonar o teu emprego, você tem que abandonar os teus propósitos de vida, você tem que abandonar a tua família, não. Eu estou te dizendo, meus queridos irmãos, que quando nós temos um rompimento com as coisas, que nós tínhamos uma amizade tão profunda e passamos a seguir a Cristo, nós começamos a ter uma nova visão de mundo. Vejam que eles no mesmo instante, tendo deixado, queridos irmãos, eles seguiram a Cristo. Aqui há, meus amados irmãos, uma mudança de direção na vida deles. Aqui há, meus queridos irmãos, uma nova visão que se abre para eles. Nesse caso, queridos irmãos, eles ainda não sabiam o que eles fariam atrás de Cristo. Jesus estava iniciando o seu ministério, eles não sabiam. Ou eles sabiam? Veio um doido que nem João Batista, dando murro em todo mundo, pregando arrependimento, uma palavra dura, depois aponta para Cristo Jesus e diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vai para um deserto, 40 dias e 40 noites sendo tentado, vence o inimigo, vence a tentação, e daí sai caminhando pela praia e diz para alguns, sigam-me. Eu te pergunto, você seguiria alguém assim? Mas aonde está o teu plano, Senhor? Nos diga alguma coisa que nos convença para te seguirmos. Amados irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não temos que questionar nada. Esse convite de Cristo Jesus, ele não foi um convite superficial, ele não foi um convite, queridos irmãos, do âmbito humano,
Ele foi um convite, meus amados irmãos, que ele calou profundamente no coração daqueles homens que estavam à beira da praia. É aquilo que muitas vezes nós ouvimos, assentados nesse banco, e vamos para casa e começamos a reconsiderar e dizemos, ainda não é tempo. Quando nós começamos, amados irmãos, a questionarmos aquilo que Deus nos chamou para fazermos, nos chamou para empreendermos por Ele, nós corremos o risco, meus amados irmãos, de nós sentarmos mais um tempo e nós não obedecermos. Por isso, queridos irmãos, que seguir a Cristo implica numa decisão imediata. Mas essa decisão é agora e ela segue por toda a vida, como eu vos disse anteriormente. Por quê? Porque você segue caminhando. Queridos irmãos, diz que os discípulos, que estes homens, Simão e André, o que eles deixaram para trás? Eles deixaram as redes. E que Tiago e João deixaram o pai e os barcos. Eles deixaram, queridos irmãos, aquilo que era o ápice das suas vidas. E se você analisar nesse tempo para esses homens, aquilo era o que de mais precioso eles tinham. Por quê? Porque dali eles tiravam o sustento para a vida. Ali eles tiravam o sustento para os seus lares. Ali eles tiravam o sustento para si mesmos. Com aqueles barcos eles sonhavam, com aquelas redes eles sonhavam. Aqueles mares eles estudavam para que eles pudessem singrar os mares de forma que eles alcançassem as melhores pescas que pudesse haver. Mas Jesus disse, me sigam. Eu aprendo que isso aqui, meus queridos irmãos, que aquilo que nos motivava antes não nos motiva mais. O nosso ponto motivador, queridos irmãos, o nosso trampolim motivador, ele foi transferido para outro. Se eles acordavam motivados para a pesca, agora eles tinham que acordar, queridos irmãos, motivados pelo propósito de Deus nas suas vidas. Por isso que seguir a Cristo é dinâmico. Todos os dias, meus queridos irmãos, nós temos que rever a nossa posição e dizermos, aonde está a minha motivação para ser crente em Cristo Jesus? O que me motiva hoje a viver? Como eu vos disse, eu não estou dizendo aqui para vocês, amados, que vocês devem deixar tudo que vocês têm profissionalmente. Agora é noite de nós revermos algumas coisas que estão nos motivando. É noite de eu e você revermos algumas coisas que estão nos fazendo viver. Porque Cristo nos chama, meus amados irmãos, para nós vivermos uma nova vida plenamente com Ele. Cristo nos chama, meus queridos irmãos, para nós vivermos um novo propósito com Deus. As ideologias, filosofias, pensamentos, formação que tivemos e que elas precisam ser infiltradas pelo poder da palavra de Deus. Paulo disse que quando nós passamos a seguir a Cristo, nós começamos a submeter todo o nosso pensamento em obediência a Cristo Jesus. Esses 4 homens, eles deixam tudo. E eles passam a seguir a Cristo Jesus. A partir desse momento, meus queridos irmãos, é do terceiro ponto que implica-se, quando nós vamos seguir a Cristo, implica em nós estarmos sob novo senhorio. Para quem esses homens prestavam conta antes? Para quem que eles prestavam conta das suas coisas, das suas vidas, dos seus pensamentos, das suas intenções, do seu modo de ver o mundo? Veja que o texto diz, eu farei que vos torneis pescadores de homens. Quando eles tomam a decisão
Ao ouvirem a voz de Cristo, eles tomam a decisão de seguirem o mestre Galileu. Eles colocam-se sobre um novo senhorio. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você recebeu, você começa a colocar sob o crivo de uma nova disciplina, de um novo ensino, de uma nova visão de vida. Veja que Jesus disse para eles, disse Jesus, eu. A partir daquele momento era Cristo que começaria a comandar a vida deles. Eles não poderiam, meus irmãos, fazer o que bem entendiam. Eles não poderiam sair nas empreitadas conforme eles queriam sair. Eles não poderiam tomar as decisões como eles bem pensavam que deveriam tomar. Eles tinham sobre a vida deles um novo senhorio. Eles passaram a submeter-se a uma nova autoridade. Zebedeu não comandava mais a vida deles. Zebedeu era o pai que eles deixaram para trás. Os mares, se estavam para peixe, não estavam para peixe, não interessava mais. Por quê? Porque eles tinham sobre as suas vidas um novo senhorio. Quando nós seguimos a Cristo, meus queridos irmãos, nós começamos a submetermos toda a nossa vida para Ele. Mais tarde, em Marcos 8:34, Jesus fala duas coisas que elas envolvem uma decisão de segui-los. Envolve negação e morte. Jesus disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós tomarmos o não nas nossas vidas. Não posso isso, não quero isso, não posso abraçar isso, isso eu tenho que negar, eu não posso me pôr neste lugar, porque o não tem que fazer parte da nossa vida. Se nós não tivermos um não, muitas vezes, nós começamos a cair em besteiras. Nós começamos a tomar decisões erradas. E seguir a Cristo envolve nós negarmos aquilo que nós somos. E isso parece tão difícil numa geração onde eu sou o centro. É tão difícil, queridos irmãos, parece que incutirmos na geração de hoje que sobre nós, sobre o crente, existe uma autoridade superior. Existe alguém que está acima de todas as coisas e esse alguém deseja comandar a nossa vida. Então Jesus disse, vocês devem negar a si mesmos. E nós temos que cuidar que essa negação, ela deve seguir conosco todos os dias. Jesus disse, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz. Amados irmãos, quando nós resolvemos a dar ouvidos à voz de Cristo, você está proposto a negar-se a si mesmo. E você está proposto a romper diariamente com aquilo que possa te fazer voltar para uma vida sem Deus. Eu já vos falei aqui várias vezes que cruz é rompimento, e é rompimento abrupto. Cruz, meus queridos irmãos, cruz, ela é morte na certa. Quando nós passamos pela cruz, quando nós passamos, meus amados irmãos, pela cruz, nós rompemos com um passado velho. E talvez aqui resida, queridos irmãos, um problema muito sério que ocorre nos nossos dias hoje. Que as pessoas se batizam e dali um mês elas não estão mais na igreja. Não sei se é porque não entenderam a vida cristã, não foram transformadas, não entenderam o que é o batismo cristão, não entenderam o que é esse pacto, essa aliança com Deus. Mas, meu querido irmão, tu não pode estar com Cristo e ainda ligado com alguma coisa do mundo.
Você não pode estar com Cristo, meu querido, e ainda com meia aliança com alguma coisa que ficou lá do mundo. Você não pode estar com Cristo e ao mesmo tempo estar se alimentando da mesa dos demônios, disse Paulo. Quer dizer, nós temos que romper com tudo aquilo que pertence ao passado e nós começamos a viver uma vida sobre um novo senhorio. E é esse Senhor que a partir desse momento Ele começa a fazer a nossa cabeça, vamos dizer assim. Talvez você diga, mas, como eu disse anteriormente, mas eu já estou seguindo a Cristo. Mas eu te pergunto, você ainda continua mantendo o teu pensamento, a tua mente, as tuas decisões, os teus planos, para que Ele venha dar o crivo e o resultado final? Você ainda está submetendo a Deus tudo aquilo que você submetia nos teus primeiros anos de crente? Tiago, ele foi tão prático com relação às coisas da vida que ele disse, não adianta vocês dizerem que amanhã ou depois vocês vão viajar, vocês projetam, vocês vão construir, se Deus não permitir. Tiago era prático com relação às coisas da vida. Ele é prático com relação às coisas do culto. Tiago foi muito claro, meus queridos irmãos, em nos desmascararmos muitas vezes. Às vezes nós seguimos aqui, nós começamos a seguir a Cristo e nós submetemos tudo a Ele. Nós oramos até se é para nós irmos visitar um amigo no final de semana. Mas daí passam-se os anos, passam-se os dias, nós vamos acostumando com a vida cristã e parece que essas coisas não começam a fazer parte da nossa vida. Nós fazemos igual os apresentadores de telejornais, boa noite até amanhã. Nunca acrescentamos se Deus quiser. Nunca dizemos se Deus permitir. Por quê? Porque nós estamos tão certos que a nossa decisão ela é tão correta que não há nada que possa impedir, nem Deus. Por mais que no nosso íntimo nós venhamos a acreditar, mas a nossa boca não confessa aquilo que está lá dentro. Meu amado irmão, nós estamos sobre novo senhorio. Pode o mundo mudar, pode as culturas mudarem, mas você não esqueça que um dia você resolveu seguir a Cristo. E você deve ir seguindo esse Cristo até o fim da sua vida. Você deve continuar seguindo esse Cristo, não importa as circunstâncias que advirem. Sejam elas problemas financeiros, sejam elas problemas de relacionamento, sejam elas doença, sejam elas o que forem, querido Deus, nós devemos continuar nos submetendo a Cristo. E para finalizarmos, irmãos, seguir a Cristo implica em nós andarmos em tudo no seu propósito. Voltamos ao início, veja que Jesus tira eles da pesca e diz para eles, eu vos farei pescadores de homens. Eu acredito que no início eles nem entendiam isso. O que esse cara quer? Me sigam e eu vos farei pescadores de homens. Mas, queridos irmãos, quando nós nos propomos a seguir a Cristo, tu pode ter certeza de uma coisa, você não ficará sem propósito na vida. Deus, queridos irmãos, Ele não ilumina o nosso pensamento para nós ficarmos inertes. Deus não nos tira, queridos irmãos, não nos derruba do cavalo como derrubou Paulo, para simplesmente deixar de haver um perseguidor da igreja, não. Ele nos tira, queridos irmãos, da onde estamos, do modo de vida que vivemos e coloca dentro de nós um propósito firme para segui-lo. Ele disse, tornarei vocês pescadores de homens. Quer dizer, aquilo, meus irmãos, que nós recebemos quando nós começamos a seguir a Cristo. E não te esqueça que eu e você temos talento.
então aquilo que nós recebemos ainda continua conosco. A vida com Cristo, meus queridos irmãos, ela passa de pescadores com P minúsculo para pescadores com P maiúsculo. Por quê? Porque Deus coloca em eu e você um propósito firme de vida. Nós passamos a ver a vida, queridos irmãos, com os olhos de Deus. Nós começamos a trabalharmos, queridos irmãos, a fazermos os nossos empreendimentos segundo aquilo que Deus tem para nós. Por muito tempo, principalmente no meio pentecostal, se dissociava a vida do trabalho da vida da igreja. E graças a Deus esse pensamento está sendo vencido. Por quê, meus queridos irmãos? Porque aquilo que Deus tem para nós, Ele envolve toda a nossa vida. Diz que um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: eu me converti, agora o que eu faço? Ele disse: continue fazendo sapatos e cobre o preço justo. Quer dizer, aquilo que nós fazíamos, queridos irmãos, ele passa a ter uma nova perspectiva de vida. Além de nós queremos fazer a obra de Deus, além de querermos ganhar almas, além de querermos estudar a palavra de Deus, as nossas profissões, os nossos talentos naturais, nós começamos a dar a Deus para ver o que Ele quer fazer com isso. Eu acredito que esses homens, depois de se tornarem discípulos, vez por outra eles voltavam ao mar pescar. Eles tinham a vida de lazer deles também, porque o lazer faz parte da adoração a Deus. Mas a partir do momento em que eles decidiram-se por Cristo, meus irmãos, eles começaram a buscar a ter a visão que Cristo queria que eles tivessem com relação à vida deles. Você pode continuar sendo um advogado. Agora, se você era um advogado corrupto, você passa a ser um advogado correto. Você pode continuar com o teu comércio, mas em vez de você cobrar preços exorbitantes, você cobra preços justos. Você pode viver a tua vida como político, mas em vez de ser antiético, você passa a ser ético em todas as tuas decisões. Por quê? Porque Cristo colocou em você um novo propósito de vida. Disse Paulo que depois que nós começamos a seguir a Cristo, tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Se nós não tivermos, queridos irmãos, o entendimento de que nós vivemos para a glória de Deus, no decorrer da nossa caminhada, nós começaremos a perder a razão de ser cristão. E para finalizar, eu te pergunto, por que você está seguindo a Cristo? Te coloque de pé. Talvez você diga, mas eu perdi o ânimo. Talvez você diga, mas eu perdi o primeiro amor. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para lhe sobrar as cinzas de sobre nós. Ele está aqui nessa noite, meus queridos irmãos, para incendiar o meu e o teu coração, o meu e o teu pensamento, para que nós venhamos viver integralmente para Ele. Eu não estou dizendo que você vai viver 24 horas por dia dentro da igreja ou para a igreja, não. Mas tudo aquilo que você fizer, você estará fazendo, porque um dia Cristo te chamou para segui-lo. Tudo aquilo que você empreender, você empreenderá de forma que o nome de Cristo esteja sobre tudo isso. E você comece a viver uma vida segundo o propósito dEle.